Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Jogos e Brinquedos na Infância. E hoje, dando continuidade ao capítulo 5 que nós iniciamos na semana passada, nós vamos falar sobre o tópico 5.3 que trata do jogo e a educação. E para nós iniciarmos a nossa fala sobre a importância do jogo na educação, fazer essa relação entre o jogo e a educação, nós vamos relembrar os 4 pilares para a educação contemporânea. Esses pilares que foram propostos lá por Jacques Delors no relatório que ele fez, que ele coordenou para a Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI. E nesse relatório internacional feito para a Unesco, o Delors, juntamente com a sua comitiva, eles estabeleceram 4 pilares para essa educação do século XXI, que são o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a ser. Vamos ver o que cada um deles vem a nos repassar sobre o processo educacional. O primeiro pilar, que é o aprender a conhecer, ele nos diz o seguinte, que não basta a pessoa acumular no começo da vida uma determinada quantidade de conhecimentos que permanecerão indefinidamente. Ou seja, não basta para que essa pessoa ela venha a passar pela aquisição do conhecimento real, do conhecimento como ele deve ser, ele apenas se pautar nessas experiências acumuladas no começo de sua vida. É preciso com que a escola transmita para essas pessoas ou para esses alunos os impulsos de aprendizagens, para que esse aluno tenha o prazer em aprender e o gosto em aprender. É fazer com que esse aluno realmente possa pegar aquele conhecimento inicial, aquele conhecimento que ele traz de casa, que ele traz do seu cotidiano, e ele possa realmente dar um sentido, dar uma relação. Por isso, aprender a conhecer. Porque ele tem o conhecimento, mas ele precisa conhecer esse conhecimento. Fazer uma relação desse conhecimento realmente, não apenas com o empírico, mas com o teórico, associando esses dois para que esse conhecimento venha realmente a ter sentido. O segundo pilar é o aprender a fazer. E ele é bem interessante porque nós vamos perceber que esse aprender a fazer nada mais é do que você trazer para a prática, para o teu cotidiano, aquilo que você está aprendendo. Ensinar os alunos a pôr em prática os seus conhecimentos e juntar o saber ao saber fazer. Então não adianta apenas o aluno saber. O aluno precisa saber fazer. Por isso é importante para o educador, é importante para o professor trabalhar atividades que possam trazer esse aluno da parte teórica para a parte prática, para que esse aluno ele saiba realmente como colocar aquilo que ele aprendeu em sala de aula, por meio de uma leitura, por meio de uma explicação, na prática. Esses alunos eles precisam adquirir competências para que eles possam se tornar aptos a enfrentar situações e circunstâncias ao longo de suas vidas. Então não adianta apenas mostrar uma teoria. Eu preciso fazer com que esse meu aluno ele torne-se apto a enfrentar as vivências do dia a dia, a enfrentar as circunstâncias que a vida irão proporcionar, que a vida irá proporcionar para ele ao longo de sua caminhada. Por isso, é importante ele aprender a fazer. Como terceiro pilar, eu tenho o aprender a viver juntos. Provavelmente, esse vem a ser o pilar que mais vem a nos dar desafios. Por quê? Porque não é fácil você conviver com o outro. Conviver com o outro não é apenas você estar no mesmo ambiente, mas conviver com o outro
é você saber respeitar as opiniões do outro, é você saber ouvir o que o outro tem a dizer, é você repassar a sua opinião de uma forma respeitosa, é você realmente compreender os sentimentos do outro, as vivências do outro, saber que nós somos seres individuais no sentido de aquisição de conhecimento, de experiências. Nós somos seres singulares. Nós temos uma individualidade que vai formar a nossa personalidade, o nosso ser individual, mas que nós vivemos dentro de um coletivo. Portanto, quando nós nos colocamos na posição dos outros, é possível compreender os sentimentos, as reações e ajudar esse outro, ajudar até mesmo a se descobrir. Porém, para que eu possa ajudar o outro a se descobrir, para que eu possa compreender o outro, eu preciso primeiramente me compreender, me descobrir quem realmente eu sou. Somente dessa forma é que eu vou conseguir conviver com o outro. Não adianta eu conhecer o outro sem antes eu me conhecer. Então eu preciso me conhecer para que eu possa aprender a viver junto. Assim, eu preciso entender que nós possuímos uma diversidade, que nós possuímos especificidades de personalidades. Tudo isso são componentes que irão formar os nossos indivíduos, formar as pessoas com quem eu convivo e me formar também. Então eu preciso ter essa compreensão de quem realmente eu sou para que eu possa melhor conviver com o outro. Então o terceiro pilar, que é o aprender a viver juntos, ele é um pilar que nos proporciona esse grande desafio, mas que a partir do momento que eu me proponho a também me conhecer, a conhecer quem eu sou, a me descobrir, eu vou conseguir conviver com o outro. E esse viver juntos, ele é um importante pilar para o processo educacional. Porque, como eu falei agora há pouco, nós somos seres individuais, mas somos seres que dependemos uns dos outros. E aí, como quarto pilar, eu tenho o aprender a ser. O aprender a ser, ele vai designar à educação a tarefa de contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, proporcionando a todo ser humano condições para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular seus próprios juízos de valor. Ou seja, por meio desse pilar, a ideia é realmente formar esse indivíduo dentro de sua totalidade. Formar ele por meio da sua identidade, da sua personalidade, do seu caráter, fazendo com que esse indivíduo realmente seja um ser dentro dessa sociedade composto de um pensamento crítico, de um pensamento autônomo, capaz de formular os seus próprios juízos, e não aquele sujeito alienado que vai pelo pensamento do outro, que vai pelo achismo, que não tem um juízo próprio de valor. Eu preciso formar sujeitos capazes de contribuir cognitivamente com a sociedade, contribuir através do pensamento, através da formulação de hipóteses reais, pautadas em conceitos estabelecidos e não em achismos, não em aquilo que o outro pensa. Então, por meio do aprender a ser, a educação visa realmente a criar sujeitos críticos, sujeitos capazes de expressar o seu real pensamento. E aí, trazendo agora esses pilares para dentro dos jogos e das brincadeiras, nós vamos perceber que ao utilizar os jogos e brincadeiras, as crianças elas acabam transformando
o ato de aprender em um ato mais prazeroso. Então, olha só, eu consigo trazer tudo aquilo que eu conceituei para vocês teoricamente nesses 4 pilares para um aprendizado prático através dos jogos e das brincadeiras. Porque através dos jogos e brincadeiras, o aprendizado ele vai se tornar um aprendizado gostoso, um aprendizado prazeroso, onde a criança ela vai gostar de descobrir, de construir e reconstruir todo o conhecimento, para que esse conhecimento não se torne efêmero, ou seja, não se torne algo que vai desaparecer com facilidade, que vai sumir no ar com facilidade. Muito pelo contrário, esse aprendizado precisa ser um aprendizado que possa se manter através do tempo. A ideia e a proposta é nós fazermos com que essas crianças elas possam aprender e levar esse aprendizado por toda a sua vida. Portanto, o jogo ele é potencialmente valioso para a educação na primeira infância. Lembrando que a sua qualidade educativa é muito dependente, óbvio, dos espaços físicos, das condições materiais e das intenções pedagógicas do educador. Então esse jogo, essa brincadeira, eles não podem ser trabalhados por trabalhar. Como nós já falamos em aulas anteriores, que existem muitos professores que utilizam-se desse artifício apenas para passar tempo, para entreter a criança enquanto eles fazem um dever de casa no caderno, enquanto ele conversa com um colega da instituição, ou com o pai ou com a mãe. Dessa forma, o aprendizado para a criança não vai ter valor, não vai ser atribuído um valor. Esse jogo ele precisa ter nele a intencionalidade do professor, para que ele possa realmente ser algo propício a esse desenvolvimento, a esse aprendizado da criança. E aí eu trago para vocês agora algumas características, portanto, desse jogo, dessa brincadeira para a infância. Quais as características que eu posso apontar que fazem parte dos jogos e das brincadeiras e que vão muito contribuir para o desenvolvimento e a aprendizagem de nossas crianças, trazendo toda aquela conceituação dos 4 pilares para a educação contemporânea, a educação do século XXI e associando com essas características do jogo e da brincadeira, dos jogos e das brincadeiras. Então, eu vou trazer tanto as características que são mais presentes na educação infantil, quanto aquelas que são mais presentes nos anos iniciais do ensino fundamental. Começando, obviamente, aqui pela educação infantil, onde eu vou ter a motivação, a mobilização de esquemas mentais, a integração de dimensões da personalidade, olha o aprender a ser aí, a aquisição de condutas, Então, vamos analisar um por um. Quando eu falo da motivação, eu estou mostrando para essa criança que por meio do jogo, o prazer dele, o prazer desse aluno, ele vai ser impulsionado ao atingir o seu objetivo final. Entra, por exemplo, o aprender a fazer, quando o professor ele vai repassar toda a conceituação daquele jogo e quando ele chega àquele final, é uma sensação reconfortante para ele, de uma etapa concluída. Imagina então essa criança, enquanto indivíduo já adulto, ter que passar por uma situação onde ele precisa alcançar um determinado objetivo. Eu tenho certeza que, se ele foi bem trabalhado dentro da educação infantil, por meio dos jogos e das brincadeiras, essa característica da motivação vai se fazer presente na vida dele enquanto adulto, porque ele vai chegar ao final daquela etapa com a sensação do dever cumprido e motivado para buscar outras conquistas, para buscar outros objetivos e não parar e ficar estagnado. A mobilização dos esquemas mentais, ou seja, estimular o pensamento, como eu falei para vocês, olha o aprender a ser, realmente trabalhar a formulação do pensamento autônomo, do pensamento crítico desse indivíduo. A integração das dimensões da personalidade afetiva, social e motora. Olha o aprender a viver juntos aí, quando eu vou integrar essas dimensões de personalidade desse aluno, dessa criança,
com a sua afetividade, né, toda a sua afetividade com o social, com a sua integração motora. Então, isso também é importante para essa criança, para que ela venha bem a se desenvolver. A aquisição de condutas cognitivas, desenvolvimento de habilidades como coordenação, força, concentração e flexibilidade. Então, todas essas características são importantes para a criança, para que sejam trabalhadas com a criança através dos jogos e das brincadeiras dentro lá dessa etapa da educação. Já quando eu falo do ensino fundamental, já se pressupõe então que a criança ela adquiriu aquela base, né, aquele embasamento na educação infantil. Quando eu passo para o ensino fundamental, os anos iniciais do ensino fundamental, eu já vou agregar novas características aos jogos e às brincadeiras, como, por exemplo, o valor experimental, né, permitir a exploração e a manipulação da criança, do ambiente. Né? Essa criança precisa explorar, precisa manipular o ambiente, conhecer esse ambiente no qual ela está inserido. O valor da estruturação, dando suporte para a construção da personalidade infantil. Eu peguei uma base na educação infantil e agora eu vou estruturar esses valores, ajudar, né, contribuir, dar um suporte para que essa criança possa ali construir a sua personalidade. O valor da relação, também tivemos uma base na educação infantil e agora no ensino fundamental eu vou proporcionar uma valorização dessas relações, proporcionando assim uma interação entre os pares, entre os alunos, entre os adultos, mostrar para essa criança o quanto é necessário e o quanto é importante nós sabermos conviver com os outros, porque nós dependemos dos outros. Eu sempre falo para os meus alunos que nós precisamos uns dos outros mesmo sem nos conhecermos. Quando você acorda pela manhã, que você precisa comprar o seu pão para tomar o seu café da manhã, você precisa do padeiro. Mas não apenas do padeiro, você precisa lá do dono da panificadora, para que ele possa abrir a panificadora, para que ele possa ter contratado um padeiro, para que ele possa fabricar o pão. Você precisa do atendente lá do balcão para te fornecer o pão. Então, olha só, pessoas aleatórias que você de repente não conhece, nunca cruzou com elas na vida, passa a ter um contato indireto nessa relação diária da aquisição desse produto, mas que você está se relacionando e que você precisa delas. Porque se não tem aquela panificadora, você pode pensar, mas se não tiver aquela, eu vou na outra. Mas mesmo assim você precisar dos mesmos atores, do mesmo cenário, num outro estabelecimento. Então você percebe aí que nós dependemos uns dos outros, mesmo que indiretamente. Se você vai para a escola, para a sua universidade, você depende do transporte coletivo, você depende que tenha o motorista para dirigir aquele coletivo, para poder apanhar você lá no ponto de ônibus e te levar até o teu destino. Então é importante essa interação, essa compreensão da interação entre os pares, né? Tanto entre alunos com alunos, alunos com adultos, para que enquanto adultos nós possamos ter essa compreensão dessa importância da interação entre os indivíduos. E claro, né, o valor lúdico aí, trazendo as qualidades que estimulem a ação lúdica. E o que seria essa ação lúdica? Seria uma forma da criança dar uma tratativa, dar uma resolutiva para situações do cotidiano, mas de forma prazerosa. De forma, né, lembra que lúdico vem do ludus, brincar. Então a criança, de repente, se encontrar numa situação e conseguir resolver da melhor maneira possível, evitando aqueles transtornos que o nosso século XXI tanto nos proporciona, como estresse, depressão, síndrome de pânico, etc. Então essa criança ela precisa aprender de uma forma lúdica a valorizar essas ações, a resolver essas ações da melhor maneira possível, com qualidade e objetividade, tá certo?
E aí, nós finalizamos essa nossa aula de hoje. O conteúdo trabalhado se encontra lá na unidade 2, das páginas 57 a 61. Eu aguardo vocês na semana que vem. Estamos quase finalizando o nosso conteúdo. Na semana que vem eu aguardo vocês para outra videoaula, tá certo? Bons estudos para todos e até a próxima.